Olá, ouvintes do Dani Talks, é um grande prazer estar aqui em mais um episódio, dessa vez contando sobre uma retrospectiva do Dani Talks com os mais ouvidos e histórias que inspiram e transformam. Bom, eu sou a Daniela, host do Dani Talks. A gente está celebrando hoje os quase 60 episódios. E desde o início, meu objetivo tem sido desconstruir processos, influenciar melhores práticas de gestão e explorar a marca como chave para o sucesso das empresas. Aqui no Dani Talks, a gente traz convidados ilustres e relevantes para enriquecer as nossas conversas, sempre pensando em valorizar você ouvinte. Vamos juntos explorar, então, cases de pessoas e empresas excepcionais, técnicas vencedoras de gestão e marketing, vendas e insights que podem transformar a sua carreira e a organização. Antes de mais nada, o Dani Talks ele só vem sendo possível em função de nossos apoiadores. Então, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco sobre a nossa apoiadora YouCare Brasil, que é uma agência full service, número 1 da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Conheça sobre a YouCare no @YouCareBrasil ou no site youcare.com.br. Além disso, esse podcast também é apoiado pela Biologix, uma health tech brasileira focada em democratizar o diagnóstico de distúrbios do sono. Conheça mais a Biologix em biologix.com.br e ainda para você que é ouvinte do Dani Talks, através desse link, você vai poder fazer um diagnóstico do seu ronco e a partir disso poder investigar mais profundamente algumas doenças do sono. O que vocês devem esperar desse episódio e dos episódios completos do Dani Talks? Bom, aqui no Dani Talks, eu quero que essa conversa ela seja muito mais do que um podcast, mas um espaço de aprendizado mútuo, reflexão e ação. Cada episódio é pensado para provocar mudanças reais e impactar positivamente a sua vida pessoal e profissional. Para que a gente possa lembrar dos principais episódios que têm feito o Dani Talk crescer muito, eu quero destacar alguns desses episódios e se você ainda não teve a oportunidade de ouvi-lo, confira aqui os melhores momentos e faça do seu dia a dia para o trabalho, para uma academia, uma caminhada, que eles sejam transformadores. Ouça aqui a convidada Adriana Filipelli. A Adriana, ela fala de uma forma muito, muito agradável sobre liderança e transformação executiva e ela compartilha conosco como delegar de forma mais eficaz, como formar líderes e lidar com desafios corporativos. Então, aqui, em um pouco desse episódio tão completo, você vai ouvir sobre inteligência emocional no trabalho, a importância de dar espaço para o crescimento das outras pessoas que estão na organização e o desafio de delegar e formar equipes. Quando você trabalha o desenvolvimento de equipe, que daí você compartilha a personalidade, mas dificilmente a gente compartilha a inteligência emocional, é mais difícil isso. A empresa precisa estar num nível de maturidade muito bom. Porque qual é o nível de maturidade que a gente chama? É no nível que eu tenho confiança nos meus pares. Qual é a confiança? Não é a confiança que você faz um bom trabalho. Eu tenho confiança de que eu posso me expor e eu não vou ser prejudicada de me expor. Por quê? Porque você também se expôs. Então, na medida em que eu tenho uma reciprocidade de exposição, eu me sinto num ambiente melhor para poder falar. E mais, a empresa ganha muito com isso. Por que que a empresa ganha com isso? Porque eu consigo perceber que eu posso ser complementar a você e você a mim. Eu começo a perceber que você tem valores e características e competências que eu posso me beneficiar se a gente se juntar. Então, que a alta performance vem da complementariedade. Porque ninguém é alta performance sozinho. Entendeu? Então, eu preciso do outro. Mas, para isso, eu preciso ter uma base de confiança para que eu possa me beneficiar da complementariedade. Normalmente, as grandes empresas que têm um RH muito bem estruturado e RH muitas vezes global, já tem esses processos globalmente, inclusive.
Então, elas recebem, inclusive, como diretriz, fazer cascatear isso para o Brasil, né? Mas você também tem empresas que têm CEOs que têm uma maturidade e eles valorizam, e eles percebem que aquilo que você mesma falou, ninguém faz tudo sozinho. A gente sabe que você precisa do outro para conseguir ter um resultado bom. Então, aí o CEO tem uma mentalidade que também é passada top-down. Então, isso tudo depende. Eu não vou dizer que isso só vem pelo RH. Agora, se o RH quiser e o CEO não quiser, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Isso eu te garanto. Se o CEO quiser e o RH não quiser, é capaz que aconteça. Mas se o CEO não quiser, é muito mais difícil, porque é uma barreira muito maior para ser transposta, né? Até porque tem um custo tudo isso. E cada vez mais, o meu sonho é que isso seja democratizado. Uma das coisas que a gente vê é, obviamente, a personalidade, só que personalidade não tem a ver só com modus operandi, tem a ver com maturidade emocional. Porque eu posso ter uma tendência de uma personalidade, mas essa personalidade é totalmente infantilizada. Então, porque quando eu tenho uma autoestima boa, eu me relaciono melhor com o outro. E provavelmente eu vou ser muito menos afetada pelas coisas ao meu redor. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que precisa se reafirmar o tempo inteiro. Toda vez que ela precisa se reafirmar, é porque algo não está certo dentro dela. Então, ela quer se impor para o outro, porque ela, não, na verdade, não está convencida desse valor que ela tem. O episódio do Júlio Pessotti tem sido um dos mais ouvidos, porque ele fala de um tema muito importante para as nossas empresas, que é o Big Data. E o quanto o Big Data da saúde faz a diferença no dia a dia. Então, ele traz insights sobre tecnologia e dados transformando a gestão da saúde. Você vai poder ouvir aqui conosco alguns dos melhores momentos do episódio com o Júlio, onde ele fala sobre o uso da automação para gerar eficiência, como o Balance Scorecard pode transformar as nossas instituições e, além disso, quais os impactos da verticalização no setor da saúde. A gente tem uma visão, e eu, quando vim para o grupo, eu vim de empresas prestadoras. Então, basicamente, a gente, né, em todos os lugares por onde eu passei, nós tínhamos o nosso business, o nosso resultado, e a gente era uma peça dentro do que hoje a gente chama de ecossistema, né, da saúde ou da jornada do cliente. Né? Alguns anos atrás, eu não utilizava sistemas, basicamente era isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu precisei mudar um pouco meu mindset também. Né? Embora eu tenha vindo ao grupo para ajudar no desenvolvimento do laboratório, não era pensar no laboratório como eu já estava acostumado. Né? Eu percebi que o papel aqui não seria só o fato de eu fazer exame, e como eu costumava dizer, eu não seria só um cuspidor de resultado, está saindo resultado para médico, seria um papel muito pequeno para fazer diferença dentro do tamanho. Na época, era um grupo de 3 milhões de usuários. Então, naquele momento, eu comecei a desenhar um pouco aonde eu consigo interferir dentro dessa jornada para ter alguma ação. Né? E a gente nasceu, o Covid, essa gestão do Covid, na verdade, ele foi uma evolução de outros projetos que a gente já tinha andando aqui dentro, como o projeto de renal crônico, projeto de captação de diabéticos para programa de cuidado, né, para evitar um agravamento deles, programas junto com o CCH de hospitais também, para prevenção de infecção hospitalar, onde a gente ajudou a desenvolver mapas epidemiológicos ali dentro do perfil de UTI, perfil de pronto-socorro, enfermaria, enfim. Nós trabalhamos junto com a área final para tentar já entregar um dado mais pronto para que eles pudessem agir. Né? Que isso, às vezes, eu acho que é um grande problema do gestor. Né? O gestor que não trabalha com o número, ele recebe o número pronto, mas muitas vezes ele não sabe nem analisar direito o que ele está recebendo. Né? Porque também ou não soube como pedir, ou o time não conseguiu entender o que ele estava querendo. Né? Isso prejudica essa questão da tomada de decisão dele. Ele vai gastar um tempo precioso para entender o que ele está recebendo antes de tomar uma decisão. Então, o trabalho nosso aqui foi como preparar o máximo possível para que a informação seja extremamente visual. Bati o olho, já sei que ação eu tomo para resolver isso. Então, a gente desenhou esses programas sempre com essa ótica.
né? Tentar chegar. E aí é um trabalho bem interessante que eu falo. O médico, por si, ele é preparado no estudo da faculdade para pensar sempre no indivíduo, né? Então, o médico está avaliando aquele indivíduo que está na frente dele no momento da consulta, no momento do tratamento. Eu até brinco que se você pegar um grupo de 10 médicos que atenderam 10 pacientes por dia e perguntar para eles, me faz aqui um pareto do que você mais atendeu, menos atendeu, eles talvez não consigam colocar um número cru, mas eles te falam dos 10 pacientes cada um, para depois perceberem que de 28, 9 tinham o mesmo diagnóstico, mesma suspeita clínica, né? Então, essa mudança do mindset, né, transformar o dado que é único de um paciente, um exame daquele paciente, transformar numa coisa geral, numa coisa estatística e que dê resultado, que era essa grande diferença. Uma coisa que eu acho que é um futuro até para o diagnóstico, a gente começar a pensar em como tirar um pouco essa relação, para o paciente já chegar no médico com alguma coisa um pouco mais pronta, né? Assim, poxa, se eu já sei que a Daniela é diabética, usando esse exemplo, e eu sei que ela tem que fazer uma hemoglobina glicada a cada 3 meses ou a cada 6 meses, quando ela entrar na minha unidade para fazer um outro exame, eu não posso ter um alerta e falar, olha, ela já está aqui há 7 meses sem fazer a glicada. Vamos coletar? Aí já coleta, seu médico fica sabendo como é que está, ele já vê se está com controle, então ok, deixa ela vir na visita do ano que vem ou não. Vou ligar para ela e falar, olha, né, o teu controle, o teu exame de controle está fora do padrão, vamos antecipar a tua consulta, rever a medicação. Sim. A gente conseguiria ter uma proatividade que talvez desse mais recursos, ao invés de depender do paciente fazer a sua gestão da saúde. Uhum. Agora, falando sobre marketing e cultura organizacional, eu apresento a vocês um grande amigo e um profissional que eu admiro muito, que é o William Malfatti. E o William, ele nos desafiou a enxergar o marketing de uma nova forma. Então, vocês vão poder ouvir sobre marketing muito mais do que marketing, e é algo que eu venho também falando e exercitando há muitos anos. Como que a gente elimina as fricções na experiência do cliente. Então, ele vai falar sobre NPS, e isso nos apoia muito no sentido de ir além do que o marketing ele antigamente oferecia, o que a gente espera hoje, e aprendizado extramuros e inovação. Então, não percam esse episódio completo e confira aqui o que a gente trouxe aí de mais importante nesse episódio. Uma empresa de saúde, ela não tem dia seguinte se ela não tiver confiança dos seus clientes. Ninguém entrega a sua saúde a quem não confia, porque a saúde é o patrimônio maior que todos nós temos. Está aí a pandemia que exacerbou esse sentimento em todos nós, né, globalmente. Então, eu acho que o marketing, ele, para muita gente, pode significar simplesmente fazer um buzz, fazer um barulho de uma determinada campanha, de uma determinada iniciativa, mas se ele não tiver conectado com uma verdade, ele é o marketing do marketing, né? Eu acho que a sociedade que a gente vive com tantos canais que nos expõem, etc., né? Eles exigem que as organizações tomem muito cuidado, cuidem muito da sua reputação, porque ela pode ser questionada a qualquer momento, né? E o que faz valer a reputação, a confiança, a moeda da confiança, ela é forte à medida da história que você constrói, né? Mas quando essa foto ela mostrar uma situação adversa e você tem uma história construída ao longo do tempo, você sempre vai ter a chance de fazer valer que aquilo foi uma questão isolada e não representa a sua trajetória. E as empresas de saúde, elas têm uma característica de cuidar disso muito bem, são longevas, né? E elas sabem que a credibilidade e a confiança precisam ser cuidadas todos os dias. Bom, agora o episódio do Dani Talks mais ouvido e que a gente tem um grande prazer de trazer para você que ainda não ouviu,
ele é um episódio que ele fala muito sobre inovação e o quanto difícil é a gente ter relevância no mercado. E o Romeu ele inspira muito, não só sobre a didática excelente, mas a sua abordagem inovadora sobre transformação digital. E aqui vocês vão ver nesses takes que nós selecionamos especialmente para que você saiba sobre o que esse episódio ele discute, mas uma das questões é o tempo executado. Então o Romeu ele fala de uma forma assim muito agradável, através de metáforas, então não percam. Estratégias para a gente se manter relevante no mercado e aprendizados com o case Polaroid, que é uma empresa que muitos conheceram no passado, que se reinventou, e aqui ele conta com bastante detalhes um pouco sobre o case. Recentemente eu estou lendo um livro sobre longevidade e tem uma narrativa lá no meu livro que diz o seguinte: a neta saiu com a avó, né, e pediu para a avó: vó, por que você é tão feliz? E a avó respondeu: boas escolhas. Aí a neta perguntou: mas como é que se faz boas escolhas? Ela falou: experiência. Mas vó, como é que você adquire experiência? E a avó respondeu: más escolhas. Uau! Você vai aprendendo isso ao longo da vida, né? Por isso que filosofar é importante. Viver sem filosofar é o mesmo que permanecer com os olhos fechados sem nunca ter feito esforços para abri-los, né? Então, a vida não é só show me the money. Você também, ao longo da vida, tem que filosofar para poder ter uma vida mais serena quando você atingiu aí as tuas metas pessoais. Isso é o mundo do trabalho e não o mundo do emprego. É o que os americanos chamam de gig economy. E graças a essa gig economy, nós não estamos vivendo o que a gente chama o desemprego no Brasil. Né? Estamos com 8% de taxa de desemprego, o que eu considero uma taxa quase pleno emprego. Porque hoje só está desempregado, né? Realmente quem não tem as competências mínimas. Se você abrir uma planilha de Excel e fizer uma apresentação de PowerPoint, você está empregado. Né? E tem gente que não quer votar, porque esse motorista de aplicativo, para todos os fins, ele é desempregado. Boa parte deles recebe Bolsa Família, então ele está desempregado. Né? Okay. Ou seja, é uma realidade. É uma realidade que dura, tem renda. né? Para isso, vocês vão ter que mudar muita gente. Vocês vão ter que fazer uma grande mudança na mentalidade das pessoas que tocam o negócio de vocês. Por quê? Porque eu sou uma fashion tech. Aí os mais apaixonados vão falar que eles têm vantagens competitivas em relação a impostos. Também eu concordo. Mas aí eu fui entender o que ele quis dizer. Ele falou o seguinte: vocês fazem moda toda semana, eu consigo fazer todo dia. Porque eu pego um modelo aqui, faço um teste de 200 peças, rapidamente eu aprendo, o algoritmo fala o seguinte: ó, essa peça aqui tem aderência, tudo é algoritmo, vendemos 1000 peças em tantas horas, nessas cidades, nesses locais, seguinte, pode mandar produzir 6 milhões de peças, que vai vender 98%, e vende 98%. Por quê? Porque o algoritmo aprendeu a fazer análise preditiva de demanda. Né? Olha que interessante. Né? Então, o caso da Polaroid é exatamente isso, né? Ficaram com cabeça de químico. Né? E a editora Abril quebrou porque os executivos tinham cabeça de gráfica. E você vê uma fashion tech falando isso para as fast fashion. O Riachuelo, Renner, C&A, Pernambucanas, Marisa. Cuidado, vocês são uma fast fashion. Né? Eu sou uma fashion tech. Um outro episódio que eu selecionei, que eu recomendo que não só as mulheres ouvintes, mas os homens ouvintes assistam e ouçam, é sobre saúde feminina e empreendedorismo. E por quê? O Igor aborda temas essenciais como menopausa e reposição hormonal, que são temas que eu posso até dizer que antigamente eram tabus, hoje são temas que a gente vem falando, né, no dia a dia, mas com grandes mudanças que vêm ocorrendo em relação a chips da beleza, etc., eu recomendo uma atenção especial, porque ele fala sobre mitos sobre anticoncepcionais, ele fala sobre o vínculo, a importância do vínculo entre o médico e o paciente, e vários direcionamentos relacionados à longevidade e à reposição hormonal das mulheres antes da menopausa e durante a menopausa. E é uma coisa muito recente, porque
Dados do IBGE, assustadores. Anos 1900, primeira década, a expectativa média de vida da mulher era menos de 40 anos no Brasil. Uau. Então hoje é quase 80 e tal. E a mulher hoje de 50 anos está super ativa, trabalhando, está no auge da vida, da carreira, preza pela sexualidade, pela aparência, né, da jovialidade, vive como se tivesse 30. E para isso a reposição hormonal é fundamental. Então muitas mulheres chegam nessa fase e encontram dificuldade de achar um profissional capacitado. Porque também, por outro lado, é uma área da nossa especialidade que teve muitas idas e vindas e controvérsias. E muita gente tem ainda essa visão antiga, não, de que a reposição hormonal não é arriscado, porque dá câncer, que é um absurdo. Entendi. Então tem pacientes que chegam no consultório e ainda doutor, você é a favor da terapia hormonal, movimento da violência obstétrica, que para quem não conheceu, se botar esse termo assim no Google, vai ver muita coisa. Foi um movimento nacional liderado por uma vertente de mulheres que são de uma linha que a gente considera ultra radical, né? Que defende o parto em casa, aquela coisa toda natural, que tem riscos, não é o que a gente recomenda. Respeita, desde que a mulher saiba ali. Mas, de fato, a violência obstétrica, que é um termo criticado, mas ela existe ainda, existia muito mais. Então, uma cultura que a gente aprendia, eu sou dessa época, eu terminei a residência em 2011, a gente aprendia uma obstetrícia muito intervencionista, que era aquela cultura do hospital público, do SUS, que tem 20 mulheres em trabalho de parto, não tem sala para cada uma, tem que tocar o pau e fazer nascer. Então a mulher chega e põe ocitocina e rompe a bolsa. E isso é inadequado, né? Então, para muitas mulheres, se você está num outro contexto, o processo do trabalho de parto do nascimento pode ser muito mais natural, sofrer menos intervenção. Então veio muito disso. Por fim, não menos importante, a gente vai falar sobre nutrição e equilíbrio nos executivos. Então, a nossa convidada especial é a Heloísa Camarinha, ela é nutricionista e ela traz insights valiosos sobre como a alimentação ela pode melhorar, sim, não só a saúde, mas a produtividade das pessoas. Olha que legal. Bom, a Heloísa vai falar sobre nutrição e vitalidade, além da produtividade, relação entre alimentação e longevidade e algumas estratégias para que agora, em 2025, a gente mantenha uma dieta equilibrada depois das festas. Porque nessa janela de alimentação, a gente tem que adequar todas as necessidades que essa pessoa precisa, né? Então, a gente tem alguns protocolos. A gente pode fazer o nosso jejum fisiológico todos os dias, de 12 horas. Isso não vai impactar em questão de emagrecimento, mas fisiologicamente é muito saudável, né? Mas se você quiser fazer um jejum mais prolongado, de 18 horas, aí eu recomendo que tenha um acompanhamento. Porque nessa quebra de jejum, por exemplo, a primeira refeição é muito importante, né? Porque você está em jejum por muito tempo. Então, o seu corpo está sedento por nutrientes. E aí você come alguma coisa que excrete muita insulina. Então, é um hormônio que, se excretado de forma muito assiduamente, muito rápido, ele é mais inflamatório, né? Então, a gente precisa fazer um acompanhamento para que isso seja efetivo, né? Eficiente. Às vezes, esses sintomas, que pode ser uma falta de memória, uma insônia, né? Acordar no meio da noite, ou até uma TPM um pouco mais exacerbada, então um pouco mais depressiva, que você fica um pouco mais chateada, ela pode não ser um sintoma do seu estilo de vida que está muito corrido, mas sim sintomas da sua flutuação hormonal que já começa a acontecer. Então, o ideal é que a mulher tenha consciência disso, né? Que ela saiba que a perimenopausa e o climatério eles já começam ali a partir dos 40 anos. Então, é sempre bom pensar, com que idade a minha mãe entrou na menopausa? Eu tenho fatores de risco para antecipar essa menopausa? Então, eu sou tabagista, eu tive alguma exposição à radioterapia, ou eu não tenho meus ovários, enfim, tem alguns sintomas, alguns fatores que vão abreviar essa menopausa. E fazer o acompanhamento, obviamente, anual com seu ginecologista, porque nessa fase já pode ter essa flutuação hormonal. E você que chegou até o final
desse popurrí de episódios mais ouvidos e com temas tão importantes para que a gente comece bem esse ano. Compartilhe com seus colegas e amigos. Não se esqueça de nos seguir nas plataformas de streaming e deixar o seu feedback aqui no canal. Ele vai ser muito importante, eu diria essencial, para a gente continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença para o seu dia a dia. Muito obrigada por estar conosco ao longo desses episódios e nos vemos no próximo Dani Talks.